Bom dia, eu sou João Gabriel Franco Lopes, sou médico residente do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas, do UFG. Hoje eu vou apresentar a aula de câncer de colo de útero. Falando um pouco da epidemiologia do câncer de colo de útero, no mundo ele é o quarto câncer mais frequente nas mulheres, ele perde apenas para mama, colo retal e pulmão. Em países subdesenvolvidos de classe social C e D, ele é o segundo mais frequente em incidência e o terceiro mais comum em mortalidade. Cerca de 527 mil novos casos e 265 mil mortes por ano no mundo todo. E a faixa etária é menor que em outras neoplasias ginecológicas, por volta de 48 anos. O câncer de colo, na maioria dos casos, ele é originado na zona de transformação, na ectoendocervical, provavelmente já foi abordado melhor previamente, que é uma região facilmente visualizada e biopsiada, tanto no exame físico quanto na colposcopia, mas mais facilmente na colposcopia. E o câncer é quando a gente tem uma lesão que ultrapassa a membrana basal no tecido. Ilustrando aqui nesse slide, no quadrante superior esquerdo, a gente tem um colo normal, com aspecto liso, róseo, sem nenhuma alteração. Já no quadrante inferior esquerdo, nós temos uma lesão de baixo grau, que já pode ser visível ao exame físico e colposcopia. No quadrante inferior à direita, tem uma lesão de alto grau, também bem visível. E no quadrante superior direito, a gente já tem uma lesão de câncer de colo, que é o que a gente vai abordar nessa aula. Na maioria das vezes é uma lesão macroscópica, uma lesão biopsiável a olho nu. Como já discutido, o câncer de colo de útero e as lesões precursoras do câncer de colo de útero normalmente são associadas à infecção do HPV. Então, está associado ao HPV, principalmente o subtipo 16 e 18, em 71% dos casos. Apenas 10% dessas mulheres infectadas pelo vírus HPV vão apresentar lesões precursoras a longo prazo. Dessas, a lesão vai ser detectável em 90% dos casos após 2 anos de infecção. E para a evolução para um câncer de colo de útero, demora-se normalmente 10 anos, mas a gente sabe que pode ocorrer casos que a evolução da infecção para a lesão detectável até a lesão de câncer pode ser um pouco menor, ou bem menor. Já que o HPV é um vírus associado à evolução para o câncer de colo de útero, a gente tem que pensar também nos fatores de risco para a infecção de HPV. São eles múltiplos parceiro exposto ao HPV, primeira relação muito precoce, outras ISTs, a imunossupressão, multiparidade, o tabagismo, as más condições sanitárias e ele não tá relacionado à história familiar. Ressaltando aqui o tabagismo, por ser um fator de grande facilidade de modificação associado à infecção do HPV e à evolução para o câncer de colo de útero. Quando a gente vai falar de clínica de câncer de colo de útero, é sempre importante ressaltar que é muito difícil e muito problemática a questão da avaliação clínica do câncer clinicamente detectável, porque a gente já tem clínica em situações de estágios avançados. A maioria das pacientes evolui assintomaticamente. Então é muito importante ser feito o rastreamento com COP adequado, de acordo com as orientações adequadas, o exame ginecológico adequado, porque a maioria das pacientes vão evoluir assintomáticas. Tanto que os sintomas sangramento vaginal, sinusorragia, corrimento sanguinolento ou fétido, que sugere inclusive a presença de necrose, já são associados, são sintomas e sinais associados a uma evolução já avançada do câncer de colo. Então, pode ocorrer também compressão venosa e linfática, que vai levar a edema de membro inferior e dor lombar baixa, a compressão neural, que vai levar a neuralgia do isquiático, principalmente, a compressão ureteral vai levar a hidronefrose e uremia, a invasão de bexiga e reto pode trazer hematúria ou sintomas de fístula vaginal ou reto vaginal, e a linfadenopatia supraclavicular ou inguinal, a ascite ou a redução do murmúrio vesicular pode indicar já metástase, o câncer em seu estágio mais avançado. No exame físico, na avaliação especular, quando ele é visível, a doença tem uma aparência variada, mas é de relativa fácil identificação. Os tumores normalmente são crescimento exofítico ou endofítico, podem se apresentar também em ulceração, como ulceração cervical, uma massa granular ou um tecido aparentemente necrótico, um corrimento líquido, fétido, purulento ou sanguinolento. No toque vaginal, o colo é irregular, friável, ultra aumentado de volume,
pode ter uma extensão vaginal avaliada durante o toque vaginal. O colo, quando é uma lesão um pouco mais endocervical, quando é uma lesão mais posterior, mais cranial, outro pode ser um colo mais enrijecido, apesar de ainda ser um colo liso, mas um colo enrijecido. No toque retal a gente vai avaliar a gente pode identificar, na verdade, o septo espessado, duro e irregular, fazer a avaliação da parede lateral da pelve, tem que ser feita a avaliação de paramétrio e a região uterosacra, que vai ser importante também para o estadiamento, que eu vou falar posteriormente. O diagnóstico de câncer de útero, a gente vai ter a sugestão de câncer de colo de útero por todos os fatores de risco, por lesões precursoras, pela avaliação macroscópica, avaliação de exame físico, mas a definição diagnóstica vai ser pelo anátomo patológico. A gente vai avaliar tanto o diagnóstico anatopatológico mesmo, se é de fato câncer de colo, e o subtipo do câncer, né? É feito por biópsia quando a lesão é visível, então a gente não pode ter preguiça, não pode deixar passar a lesão sugestiva de câncer de colo sem fazer uma biópsia. A biópsia pode ser feita em qualquer lugar. Se tiver um espéculo e uma vagina na lua, você consegue fazer uma biópsia. Então a lesão visível tem que ser biopsiada. A gente pode lançar a mão também do LIP e do cone para fazer o diagnóstico durante a colposcopia. E quando a gente tem uma paciente que é submetida a uma histerectomia, tinha anteriormente um COP normal ou não tinha COP e foi submetida à histerectomia, essa paciente pode ser diagnosticada durante o anatopatológico da peça completa com câncer de colo de útero. Dos subtipos histológicos que a gente pode encontrar, o mais comum é o adenocarcinoma escamoso, aliás, o carcinoma escamoso, SEC, né? Mas nós temos também um adenocarcinoma que pode ser mucinoso, endometrióide, seroso, células claras, mesonéfrico. Os carcinomas mistos do colo uterino, como adeno escamoso, células vítreas. Esse ano a gente teve um caso, inclusive, de adeno escamoso. Bem mais raro também os tumores neuroendócrinos do colo do útero, neuroendócrino de grandes células e de pequenas células, e os outros, bem mais incomuns, o sarcoma, linfoma, melanoma. Lembrar que os carcinomas de células escamosas, eles representam 75% dos cânceres de colo, e os adenocarcinomas vão corresponder a 20% a 25%. Então, os outros tipos celulares são bem mais raros. O câncer de colo, quando instaurado, ele tem uma disseminação inicialmente mais local e, obviamente, quando em situações mais avançadas, sistemicamente. Ele tem uma disseminação em extensão direta para o paramétrio, para a vagina, útero, acima e os órgãos adjacentes, principalmente reto e bexiga. É uma disseminação linfática pelos linfonodos regionais do obturador, ilíaco externo, ilíaco interno, ilíacos comuns e paraórticos. E metástase à distância, principalmente para pulmões, fígado e esqueleto pela via hematogênica, que é um fenômeno já muito tardio da doença já em seu estado sistêmico. É importante ressaltar aqui a metástase à distância como pulmões e fígado principalmente, para a gente lembrar como fazer o segmento dessa paciente no futuro. Agora vamos começar a falar do estadiamento, de acordo com a FIGO de 2018. Dando uma ilustrada e tentando simplificar um pouco o estadiamento da FIGO, vamos pensar que a gente tem ilustrado aqui 4 estágios da doença. 1, 2, 3 e 4. E aí depois a gente detalha cada um, certo? No 1 eu tenho uma doença praticamente, na verdade, completamente restrita ao útero. No 2 eu já vou ter uma doença localmente avançada. No 3 eu já vou ter um avanço de estruturas adjacentes ao útero. E no 4 eu vou ter metástase à distância, ou a curta distância ou a longa distância. Como eu havia dito, aqui, no estadiamento 1, eu vou ter um câncer restrito ao colo. No 1 eu vou dividir em 1A e 1B. No 1A eu vou ter um carcinoma invasivo invadindo menos de 5 milímetros do tecido. Já no 1B, eu vou ter um câncer invadindo acima de 5 milímetros. 1A ele ainda é dividido em 1A1 e 1A2. No 1A1 eu tenho até 3 milímetros de invasão e no 1A2 eu tenho de 3 a 5 milímetros. Então paramos nos 5 milímetros, vamos para 1B. No 1B eu tenho mais de 5 milímetros e ainda sou dividido em 1B1, 1B2 e 1B3. No 1B1 eu tenho de 5 milímetros a 20 milímetros ou 2 centímetros. No 1B2 eu tenho de 20 milímetros a 40 milímetros de invasão.
num B3 eu tenho mais de 40 milímetros. Fica mais fácil a gente usar a mesma unidade de medida, como milímetro, para facilitar lembrar dos números, que são sempre crescentes. Mas na tabela da FIGO, eles colocam em centímetros, num B1, um B2 e um B3. Aqui, mais uma vez, ilustrando. Então, no 1, a gente tem uma lesão de câncer de colo restrita ao colo do útero. No 1A, lesões menores. 1B, lesões um pouco maiores. Aqui nesse slide, 1B2, aqui está identificado como acima de 4 centímetros. Mas acima de 4 centímetros ou 40 milímetros seria uma lesão 1B3. A gente já vai passar para a avaliação da lesão do estágio 2. No estadiamento 2, eu tenho um câncer que invade além do útero, mas ele não vai se estender para além do terço inferior da vagina ou da parede pélvica. O 2 eu vou dividir ele em 2A e 2B. No 2A eu vou ter acometimento da vagina. Como que a gente pode facilitar para lembrar? 2A, a vagina. 2A, envolvimento de 2 terços superiores da vagina, sem acometimento do paramétrio. No 2A eu ainda tenho a divisão de 2A1 e 2A2. No 2A1 eu tenho um carcinoma invasivo menor que 4 centímetros ou 40 milímetros em sua maior dimensão. E no 2A2 eu tenho um carcinoma invasivo maior que 40 milímetros na maior dimensão. Lembrando que eu tenho um acometimento da vagina. 2A, a vagina. No 2B, B de paramétrio com envolvimento parametrial, mas não vai ter envolvimento da parede pélvica, porque isso aí já é um estadiamento mais avançado. Então, no 2, eu tenho um acometimento além do útero, do terço superior da vagina, ou da parede para a parede pélvica, mas eu não tenho envolvimento além da parede pélvica. E no 2, 2A a vagina, 2B paramétrio. Mais uma vez aqui ilustrando, 2A com acometimento da vagina e 2B com acometimento mais lateral de paramétrio. No estadiamento 3, o carcinoma ele vai envolver o terço inferior da vagina e ou ele se estende até a parede pélvica e ou causa hidronefrose ou a perda da função renal e ou envolvimento linfático pélvico e ou paraórtico. Ou seja, eu vou ter acometimento de tudo além da parede pélvica. Nesse caso, eu vou dividir em 3A, 3B e 3C. 3A, eu vou ter envolvimento de 1/3 inferior da vagina, sem extensão da parede pélvica. Então, 3A, a vagina. 3B, B de barométrio, envolvimento da parede pélvica e ou hidronefrose, alteração de função renal sem outra causa conhecida. E no 3C, eu vou ter um envolvimento de linfonodo pélvico e ou paraórtico, independente do tamanho e da extensão do tumor. Lembrar que, agora nessa nova classificação, a gente adiciona a avaliação de imagem ou patológico para indicar os achados usados para alocar o caso no estágio C. Ou seja, se uma paciente tem um diagnóstico de câncer de colo de útero, inicialmente classificada como 2B, por exemplo, mas ela tem acometimento de linfonodo paraórtico, ela vai ser classificada como 3C. Então, se ela é 3C1, ela tem metástase para linfonodo pélvico. 3C2, linfonodo paraórtico. Então, 3A, acometimento do terço inferior da vagina. 3B, envolvimento da parede pélvica, com alteração de hidronefrose ou não. E 3C, eu tenho acometimento de linfonodo pélvico ou paraórtico. Se for pélvico, 3C1. Se for paraórtico, 3C2. Mais uma vez ilustrando, 3A, um acometimento bem mais extenso do câncer, e 3B também é um acometimento bem mais extenso do câncer na parede pélvica. E no estadiamento 4, que a gente já considera essa doença como uma doença sistêmica, o carcinoma ele já se estendeu para além da pelve ou envolveu comprovadamente por biópsia a mucosa da bexiga ou do reto. Quando tem acometimento da mucosa da bexiga do reto, é 4A, ou seja, tem uma metástase para órgãos pélvicos adjacentes, uma metástase mais local. E no 4B, é uma metástase para órgãos à distância. Lembrar que os principais são fígado e pulmão, e uma fase mais tardia do esqueleto ósseo. Então, para definir o estadiamento do paciente, a gente tem que ter uma clínica adequada, um exame físico adequado, com avaliação de toque vaginal, especular, exame especular, com dimensionamento da lesão.
é uma avaliação de toque retal, para avaliação tanto do acometimento retal quanto de paramétrio. Importante também o anato patológico associado ao exame de imagem. Na dúvida, adotar o estadiamento mais baixo, de acordo com a FIG 2018. Lembra que a invasão linfovascular em diagnóstico de anato patológico não muda o estadiamento. A dimensão horizontal não é mais considerada. A margem ela deve ser reportada e negativa. Se a margem for positiva, o estadiamento inicial é 1B1. Lesões visíveis são inicialmente 1B e os tumores diagnosticados pós-esterectomia sem a suspeição de neoplasia não vão ser estadiados. Exames complementares que nós lançamos mão na avaliação do câncer de colo: a ultrassom, ressonância nuclear, a tomografia e o PET-CT, para avaliação de tamanho do tumor, acometimento linfonodal, invasão local ou metástase à distância. Tanto que os mais comuns que a gente usa, inclusive no serviço, é a ressonância de pelve, ultrassom de abdômen superior e o raio-x de tórax para avaliação de lesões pulmonares. A radiografia de tórax aqui citada, a gente tem que fazer a avaliação de hidronefrose em lesões bem avançadas, e cistoscopia e sigmoidoscopia apenas os sintomáticos ou suspeitos de invasão, tanto de bexiga quanto de reto. Nos tipos de esterectomia, entrando agora no tratamento, nós temos a PAIVER1, PAIVER2 e a PAIVER3, sendo que eu vou delimitar a indicação de cada um em cada estadiamento. No 1A1, nós temos indicado a conização, sendo que em exceções, em invasão linfovascular, a gente pode fazer a esterectomia radical modificada, PAIVER1, ou a traquelectomia mais linfadenectomia pélvica. Com margens comprometidas, prole definida e paciente idosa, considerar a esterectomia, tipo PAIVER1. Lembrar que a traquelectomia é a remoção radical do colo uterino com os parâmetros até os ureteres. 1/3 superior da vagina via vaginal, combinada com a linfadenectomia pélvica. No 1A2, nós temos a indicação de esterectomia radical ampliada, tipo B, a PAIVER2, mais linfadenectomia ou a PAIVER3. Nas pacientes de baixo risco, esterectomia, a PAIVER1, mais avaliação linfodonal ou avaliação com linfonodo sentinela e congelação durante a cirurgia. Pensando na preservação da fertilidade, pode ser lançado mão da conização, mais laparoscopia para avaliação linfonodal ou traquelectomia mais linfadenectomia. Considerar a radioterapia para as pacientes que não têm condições cirúrgicas. No 1B2, 1B1, 1B2 e 2A1, nós vamos pensar na esterectomia radical tipo C, a PAIVER3, a Vertar-Meigs, aberta ou laparoscópica, mais a linfadenectomia pélvica. No 1B1, quando eu penso em preservação de fertilidade, podemos usar a traquelectomia radical mais a linfadenectomia. No 1B2 e 2A1, a cirurgia ou a radioterapia, sendo que as vantagens da cirurgia: o estadiamento pós-operatório mais preciso, trata a neoplasia resistente à radioterapia e preserva melhor a função ovariana e a preservação sexual dessa paciente, que vai ter sua vagina irradiada. A radioterapia, quando eu tenho caso de contraindicação cirúrgica. No 1B3 e 2A2, está indicada a quimioterapia para sensibilizar para a rádio, mais radioterapia. Uma alternativa questionável é a esterectomia radical mais a linfadenectomia, associado ou não com a quimioterapia neoadjuvante, que ainda está em investigação. Acima do 2B, é sempre uma lesão inoperável, a gente sempre vai encaminhar essa paciente para a quimiorradioterapia. Então, a quimioterapia e a radioterapia adjuvantes, elas vão estar indicadas em que situações? Margens comprometidas, linfonodo positivo, invasão parametrial e no tumor maior que 4 centímetros, ou seja, nas lesões 1B3 e 2A, a partir de 2A2. Lembrar que 1B3 ele ainda está lá no 1, mas ele tem um tratamento, ele tem uma íntima relação com 2A2, porque ele tem uma lesão muito extensa, apesar de restritar o colo, mas é uma lesão muito extensa. Então, o tratamento caminha junto com as lesões extensas, como 2A2, que é a quimiorradioterapia. De forma geral, para simplificar, câncer de colo de útero, o que a gente tem que ter em mente? No 1A1, eu vou fazer a conização, certo? No 2A2, 1B1, 1B2 e no 2A1, que são lesões menores, no restrito ao colo, mas no 2A1, que tem invadindo já a vagina, mas é uma invasão pequena, eu lanço mão da cirurgia de Vertar-Meigs. Essas são as indicações de Vertar-Meigs: 1A2, 1B1, 1B2 e 2A1.
Já 1B3, 2A2, 2B, 3A, 3B, 4A, radioterapia e quimioterapia. E no 4B a gente tem a radioterapia e a quimioterapia, que já são paliativos, sendo que no 4B a quimioterapia é mais importante para ser iniciada para essa paciente, porque já se trata de uma doença sistêmica, uma doença muito avançada, certo? E mais uma vez, ressaltando que 1B3 ele caminha junto com as outras lesões a partir de 2A2, com radioterapia e quimioterapia, por se tratar de uma lesão acima de 40 milímetros ou 4 centímetros. O tratamento de sangramento agudo nas lesões ulceradas, ela pode ser lançada mão do tamponamento com compressa embebida com adrenalina, mantida até a resolução do sangramento e após para a estabilização. Na paciente que não tem resolução com esse tamponamento com compressa embebida em adrenalina, pode ser lançada uma ligadura das hipogástricas. Nas pacientes que não têm condição cirúrgica, sempre radioterapia e quimioterapia tem o mesmo prognóstico. Tem uma maior morbidade clínica e sexual, a quimio e a radioterapia, mas é o mais adequado. Após o diagnóstico e tratamento dessa paciente, nós vamos manter um segmento de 3 em 3 meses nos 2 primeiros anos. Do 2º ao 5º ano, nós vamos manter semestral, de 6 em 6 meses. E após o 5º ano, passa a ser anual. Adequadamente com a anamnese acurada e o exame físico para avaliar as complicações do tratamento e a morbidade física e sexual. Não é indicado exame de imagem de rotina. A gente sabe que o COP não melhorou significativamente a detecção de recorrência, mas ainda aplicamos no serviço o COP, até para ser um momento de obrigação do avaliador de fazer o exame especular. Então, assim, às vezes pode passar batido o avaliador não fazer o exame especular e o paciente não tem outra queixa, mas na verdade aí lá tem uma lesão. Mas se ele tem que fazer o COP 3 meses, depois semestral, ele tem que fazer o exame especular. Mas o COP a gente já sabe que ele não melhora significativamente a detecção de recorrência. E considerar a hormonioterapia quando necessário, principalmente para os pacientes que têm uma atrofia de vagina muito intensa após a radioterapia. A recidiva no câncer de colo, a maioria ocorre nos 3 primeiros anos, tem um prognóstico péssimo, para não dizer que seja só ruim. O diagnóstico da doença recorrente assintomática de 29% a 71% é feito pelo exame físico, o COP detecta de 0% a 17%, a radiografia de tórax para avaliação de recidiva à distância pulmonar de 20% a 47% e a tomografia de 0% a 34%. Aqui o porquê a gente dá mais importância para a radiografia de tórax do que para a tomografia computadorizada de tórax, pelo intervalo de detecção de doença recorrente. No tratamento da recidiva, a cirurgia, quando a paciente já fez cirurgia, quimio-radioterapia, e quando a paciente já foi submetida à rádio, a quimioterapia paliativa, ou quando está em recidiva central, a exenteração pélvica. Essas são minhas referências bibliográficas. Muito obrigado.